forma especial. Glória a Deus. Ok, amor? Todos encontraram o texto, Hebreus capítulo 11, primeiro e segundo versículo diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vamos ler novamente? Ora, a fé é o firme fundamento, ou firme pensamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez e pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada contribuinte nesta noite da Tua obra. De uma forma especial, abençoa a vida de cada um, Pai. No nome de Jesus, esteja retribuindo, abençoando poderosamente, fazendo os Teus filhos prosperar, como diz a Tua palavra. Também nós pedimos que o Senhor abra a porta da Tua palavra e venha falar conosco, Senhor. Traga à luz o entendimento de cada um pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas vidas com a Tua palavra, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor e Te glorificamos. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu vou falar sobre a estrutura da fé. Amém? A estrutura da fé. E é necessário que cada um de vocês fiquem bem atentos, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais. É importante que você dobre a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. A estrutura da fé. Glória a Deus. O que é a estrutura da fé? O que é a estrutura? Estrutura é o modo de organização das partes que compõem um todo. Amém? Estrutura é o modo de organização das partes que compõem um todo. No sentido figurado, estrutura é a parte mais importante de algo complicado. A parte mais importante de algo complicado. Estrutura é isso. E nós vamos estudar sobre a estrutura da fé. A fé tem uma estrutura? Tem. E eu vou revelar um tanto disso para você nesta noite. A fé possui uma estrutura importante. E é de suma importância que cada um de nós aprendamos acerca deste assunto para que possamos viver melhor. Eu tenho certeza que você vai viver melhor se você entender desse assunto. O que é fé? Fé é a crença intensa na existência de algo, ok? É a crença em algo abstrato que para uma pessoa pode se tornar verdade. Fé é isso. Talvez para alguns não é nada, mas para outros é algo que pode se tornar verdade, ok? Fé também pode ser interpretada como um comportamento sincero, um comportamento honesto, quando falamos que alguém usou de boa fé. Então, fé é um comportamento sincero, um comportamento honesto. Fé também pode ser uma ação maldosa e fraudulenta, com falta de lealdade. Quando nós falamos que alguém usou
de má fé. Nós não usamos esses termos. Alguém usou de boa fé, alguém usou de má fé. E nós vamos falar dessa estrutura da fé. Que esse texto bíblico é o texto-chave que nos traz uma estrutura da fé. Glória a Deus. Presta bem atenção. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme pensamento nas coisas que se esperam. Amém? O firme pensamento nas coisas que se esperam. O pensamento firme ou o pensamento insistente acerca de algo ou para produzir algo. Então perceba que o texto bíblico diz que quando você foca, quando você tem um pensamento insistente em algo, você tem a capacidade de produzir algo através dessa estrutura da fé. Veja como isso é interessante. Nós podemos definir que isso é, na verdade, aquela descoberta da neurociência da estrutura da fé. E o que a neurociência diz? Eu quero falar com vocês. Presta bem atenção. A estrutura da fé, conforme a Bíblia nos ensina, e a neurociência hoje ensina também. É interessante que a Bíblia, nós lemos um texto que é bem arcaico, bem antigo. O texto que nós lemos tem mais de 2.000 anos. As Sagradas Escrituras, no seu todo, tem mais de 5.000 anos. Então, presta bem atenção, que há 5.000 anos atrás, já se falava de fé. Há mais de 5.000 anos atrás, já se falava de fé. Amém? E uma fé constante, ou melhor, já se falava de uma estrutura de fé. Uma estrutura de fé que, de repente, talvez, você não conhecia ainda. O texto de Hebreus diz que, através da fé, os antigos alcançaram testemunhos. Aí, quando você continua lendo o texto de Hebreus, no capítulo 11, o escritor, ele cita vários heróis da fé. Lembra disso? Vários heróis da fé, desde Abel, que ofereceu o sacrifício, até vários heróis da fé. O texto cita lá em Hebreus, no capítulo 11, cerca de 42 versículos. Nós lemos o primeiro e o segundo versículo, que são os versículos-chave, o versículo principal. Através da estrutura da fé, pode-se produzir realidade. É isso que o texto está dizendo, que pela fé você pode produzir realidade. A estrutura da fé produz realidade, ou é capaz de produzir realidade. Olha o que diz o texto. A fé é o firme fundamento, o pensamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então perceba que o texto está nos ensinando que nós podemos produzir realidade através da nossa fé. E onde que essa realidade é produzida? Diga, nos pensamentos, na sua mente. Na nossa mente, no nosso cérebro, essa realidade pode ser produzida e, preste atenção, não é a neurociência dizendo, a neurociência fala isso hoje, mas a Bíblia já fala isso há mais de 2.000 anos atrás, ou há mais de 5.000 anos atrás, em todo o contexto teológico. A neurociência descobriu que o modo como reagimos a eventos e situações da vida pode ter um enorme impacto em nossa saúde mental, saúde física e saúde espiritual. A neurociência hoje reconhece isso. E através de quê? Através dos pensamentos. E o texto de Hebreus diz que, pela insistência de um firme pensamento, você é capaz, pela fé, de trazer coisas à realidade. Veja como isso é interessante. A neurociência está afirmando que, enquanto pensamos, nós mudamos a natureza física em nosso cérebro.
Então nós mudamos a natureza física em nosso cérebro quando nós pensamos. Veja como isso é interessante. A Bíblia já ensinava de antemão que quando você fixa em um pensamento, você pode trazer à realidade coisas. Aleluia. Coisas que você está pensando, coisas que estão no seu pensamento. Quando direcionamos nossa forma de pensar, podemos descartar padrões tóxicos de pensamentos e substituí-los por pensamentos saudáveis que vão produzir novos caminhos nas atividades em nosso cérebro. Então, tudo isso está no campo da nossa mente. Então, veja bem, você pode pensar positivo ou pensar negativo. Aquilo que você pensa, você é capaz de trazer à realidade aquilo que você está pensando, ou aquilo que você fixar o seu pensamento. Você sabe aquela pessoa que ela acorda pensando negativamente, e ela acorda todos os dias, em todas as manhãs, pensando negativamente? Tudo vai dar ruim. Agora, sabe aquela pessoa que pensa positivamente, com foco positivo? Obviamente que você trará à realidade aquele pensamento positivo que você está pensando. Veja bem, segundo a neurociência, que está em conexão com as Sagradas Escrituras, quando temos esperança, realizamos uma atividade mental que muda a estrutura de nosso cérebro para uma direção positiva, e o mesmo efeito pode servir também para o lado negativo, a desesperança. Então veja bem, quando nós produzimos esperança, nós mudamos a estrutura do nosso cérebro em direção a direções positivas. Quando nós produzimos ou pensamos desesperança, nós mudamos a estrutura do nosso cérebro para o lado negativo. Então perceba que ambos os lados, nós somos capazes de trazer à realidade coisas boas ou coisas ruins em nossa vida. Segundo a neurociência, pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam espaço na nossa mente. Se essa conversa fosse há 30 anos atrás, hein, pastor Joey? Que nada, isso é conversa para boi dormir. Mas aí a neurociência dá um tapa na cara dessas pessoas, porque a neurociência descobriu que pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam espaço em nosso cérebro, em nossa mente. Olha que coisa interessante. Então veja bem, pensamentos são coisas físicas e reais dentro do seu cérebro. Então, se os pensamentos são coisas físicas e reais dentro do cérebro, ele é capaz de mudar a estrutura do seu cérebro. É capaz de criar uma nova forma em seu cérebro. Olha aqui para mim, isso pode acontecer minuto a minuto, dia após dia. Nós estamos mudando a estrutura do nosso cérebro através dos nossos pensamentos. Agora eu quero fazer vocês pensar. Que tipo de pensamento que você tem permitido ficar na sua mente? Porque veja bem, existe uma permissividade minha e sua nos pensamentos positivos e nos pensamentos negativos. Porque eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Quem está comigo, diga amém. Então veja bem, eu penso positivo ou eu penso negativo. Aí a Bíblia diz que o firme pensamento nas coisas que se esperam é a prova das coisas que não se veem. Olha isso. A Bíblia já estava de antemão, muito antes da neurociência, dizendo para você assim, olha, pense positivamente e Deus vai trazer à realidade aquilo que você pensa. Glória a Deus. Amém. Você já viu aquela pessoa que fica doente sem estar doente? Já viu? Já viu aquela pessoa que fica mal, fica muito mal, passa mal, traz vômito e dores para todo lado e leva no hospital, faz uma bateria de exame, não tem nada. Tudo que está acontecendo é dentro da mente,
do cérebro. São pensamentos que é algo sólido, físico, algo físico e real dentro da mente, mudando a estrutura, e isso vai provocar em todo o corpo, alma e espírito. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Então presta atenção naquilo que você anda pensando, naquilo que você anda dando lugar para a sua mente, porque é aquilo que nós damos lugar para a nossa mente, isso vai se tornar realidade. E isso é Bíblia, e isso é ciência. Glórias ao nome do Senhor, que vive para sempre. Isso não é apenas bíblico, isso é ciência. Aleluia, glória a Deus. A expressão das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, só pode ser possível esse processo através dos pensamentos. Tem como isso ser possível de outra forma? Não. Perceba como a neurociência caminha junto com a Bíblia. Somente é possível pelos pensamentos. Então eu penso e eu trago à realidade aquilo que eu estou pensando, seja bom ou seja ruim. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, aprender sobre essas coisas. Então veja bem, a estrutura da fé pode produzir cura. Você sabia disso? A estrutura da fé pode produzir cura. Eu estou correndo por causa do tempo, viu? Olha o que diz o versículo 1, que é o versículo chave. Ora, a fé é o firme pensamento ou fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Nós temos a habilidade de escolher e pensar, sim ou não? Eu e você temos a habilidade de escolher e pensar. O problema é que algumas pessoas escolhem de uma maneira tão ruim que prejudica a si mesmo. Já viu aquela pessoa que ela sofre antes que as coisas aconteçam? Já viu? Você conhece alguém assim? Sofre antes de acontecer. Calma, irmão, nem aconteceu ainda. Você já está sofrendo, espera. O camarada já está sofrendo antes que as coisas aconteçam. Então veja bem, nós temos a habilidade de escolher e pensar. Então isso é uma escolha sua. Deus não vai obrigar você. O Senhor nos ensina. Amém? O Senhor nos ensina por sua palavra. E hoje também nós podemos aprender pela ciência ou pela neurociência. Então nós aprendemos, o Senhor nos ensina. Então nós temos a habilidade de escolher e pensar. São duas coisas que estão interligadas no campo da sua mente, no campo mental, no campo neural. Escolher e pensar. É o mesmo, e isso é uma coisa incrível. Todo esse movimento começa na mente e se desenvolve na mente. Escute isso aqui. Escolher e pensar começa na sua mente, se desenvolve na sua mente. Depois se torna algo palpável, algo material, algo visível. Amém? Mas primeiro começa na mente. O que Deus está nos ensinando? A pensar de uma forma saudável, para que você possa viver coisas saudáveis. Se você pensar negativamente, você vai começar a viver coisas negativas. E tem muitas pessoas vivendo as agrúrias dos seus próprios pensamentos, e ninguém tem nada a ver com isso. E não adianta querer culpar ninguém, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme pensamento das coisas que você espera. E essa coisa que você espera pode ser boa, pode ser ruim. Amém? Então nós temos a habilidade e a disponibilidade para escolher e pensar, né? Cada manhã, quando você acorda, novas células nervosas nasceram enquanto você estava dormindo. Presta atenção nisso aqui. Toda vez que você deita para dormir, novas células nervosas nascem quando você dorme. Então, quando você acorda, novas células nervosas
nasceram no seu cérebro. Isso chama-se neurogênese. Presta atenção aqui. O que é neurogênese? É, na verdade, a oportunidade que você recebe pela manhã, ou todas as manhãs, com novas células, lhe dando uma nova oportunidade de eliminar os pensamentos negativos e construir novos pensamentos saudáveis, que te dá a oportunidade de ressignificar os padrões que você está tão somente repetindo, ignorando as novas oportunidades, todas as manhãs que Deus tem dado para você. E aí a gente fica pensando, Deus só dá oportunidade para fulano e para cicrano. Deus dá oportunidade para todos nós, todos os dias pela manhã, quando você acorda. Porque o Senhor faz nascer células novinhas, nervosas no seu cérebro. Para quê? Para você pensar diferente. O problema é que ao invés de pensar diferente, a gente pensa a mesma coisa e repete a mesma coisa. E o que é que você vai produzir? A mesma coisa. Eu peço em nome de Jesus que você aprenda nesta noite. Você ganha de Deus uma nova oportunidade todas as manhãs, porque novas células nasceram enquanto você dormia. Se novas células nasceram, meu irmão, Deus está te dando nova oportunidade. Todas as manhãs. Sabe aquele texto de Eclesiastes, que as misericórdias do Senhor, as novas são toda manhã. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor, porque a misericórdia dele faz com que novas células sejam criadas, produzidas na sua mente, te dando a possibilidade para criar novos pensamentos. Mas o que é que a maioria faz? Pensa a mesma coisa, apelam pelas mesmas coisas e vivem e vivenciam as mesmas coisas. Então veja que a neurogênese é uma descoberta científica de que novas células nascem enquanto nós dormimos, que os pensamentos é algo físico e real dentro do cérebro, ou seja, e que muda o nosso cérebro internamente. Então veja bem, se novas células nasceram, quer dizer que você elimina aqueles pensamentos antigos, aqueles padrões antigos, e agora você tem a possibilidade, a nova possibilidade, todas as manhãs, de pensar e criar algo novo dentro de você. Glória a Deus. Algumas pessoas entendem isso, vivem diferente das outras. Outras pessoas, ou eu posso arriscar e dizer que a maioria delas, repetem o mesmo padrão. E não percebe, não consegue perceber que o padrão que ele está repetindo, ou ela está repetindo, é negativo. E Deus não quer que você pense negativo. Porque o texto de Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas pela manhã. Aleluia. São novas, porque Deus nos dá novas oportunidades pela manhã. Aleluia. Então nós temos essa capacidade, e isso é a oportunidade de cura. Repita comigo, de cura. Percebeu que isso é uma oportunidade de cura? É uma oportunidade de cura. Vem pela mudança de pensamentos. A cura, ela vem pela mudança de pensamentos, que mudam a atividade cerebral, que muda a estrutura pela neuroplasticidade, que pode adaptar o seu cérebro para viver uma fase diferente da atual, pela mudança da estrutura com novas células, neurogênese e neuroplasticidade, que você recebeu hoje pela manhã, e amanhã quando você dormir, amanhã você vai acordar com novas células novamente, para você pensar positivamente, eliminar os pensamentos tóxicos e negativos e criar uma estrutura nova, uma estrutura diferente, uma estrutura que vai te levar para experimentar novo de Deus na sua vida. Você está comigo? Diga glórias a Deus que vive para sempre.
O Senhor nos dá a nova oportunidade todas as manhãs. Aleluia! Como é maravilhoso descobrir isso. Você pode dormir hoje, angustiado, com pensamentos negativos. Mas amanhã, você só vai levantar com eles e alimentá-los se você quiser. Porque você ganhou novas células enquanto você dormia. Aleluia! E a neuroplasticidade vai te dar a capacidade de você mudar todo o contexto cerebral. E se você muda o contexto cerebral, você muda a sua vida física, você muda a sua vida emocional, você muda a sua vida espiritual. Aleluia, glórias a Deus que vive para sempre. Então, através, da estrutura da fé, nós podemos produzir cura. Aleluia, glória a Deus. Podemos produzir cura. E não somente cura, nós podemos produzir também mudanças. Repita comigo, mudanças. O versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme pensamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Minuto a minuto, maleável, adaptável. É assim que funciona dentro do seu cérebro. Minuto a minuto, maleável e adaptável. Sabe quem fez isso? Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas são novas, todas as manhãs para mim e para você, aleluia. E Deus faz isso com justos e injustos, Deus faz isso com todos nós temos essa oportunidade, são esses mecanismos, minuto a minuto, maleável, adaptável, são esses mecanismos no cérebro que promovem as mudanças, aleluia. A estrutura da fé produz mudanças. O que você está esperando para mudar? É uma pergunta. A maioria das pessoas simplesmente repetem os padrões que estão acostumadas e que aprenderam num convívio social. Às vezes na maioria das vezes aprendeu com o pai e com a mãe. Você já percebeu? Você já parou para analisar que a maioria das pessoas, elas se prendem a um padrão que aprendeu com o pai e com a mãe? Parou para perceber isso? Pare um pouco e pense isso para você ver. A maioria faz isso. Mas Deus nos dá uma oportunidade de produzir algo diferente, de produzir, através da estrutura da fé, produzir mudanças em nossa vida. Em todo o contexto físico, emocional e espiritual. Nós já descobrimos que podemos mudar a natureza física do nosso cérebro pela neuroplasticidade e pela neurogênese, através dos pensamentos e das escolhas. Pensamentos e escolhas. Nós somos capazes de mudar a estrutura do nosso cérebro. E se mudou, então isso é suscetível a mudanças, e a mudanças em todos os sentidos na sua vida. Cada manhã precisamos direcionar nossos pensamentos e ações para substituir os pensamentos tóxicos. Você entende o que eu estou dizendo? Então, pelas manhãs, você precisa trabalhar a sua mente, e você vai começar isso hoje. Trabalhar a sua mente para mudar os pensamentos, mudar a estrutura do seu cérebro. Pastor, mas eu tenho alguma dificuldade. Eu sei, mas a cada manhã você tem uma oportunidade de mudança. E se você insiste nesse pensamento positivo, Deus vai trazer à tona, porque aí entra a mão de Deus em teu favor. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Sabe o que é que Paulo diz em Filipenses 4:8? Paulo diz assim: olha, tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha que coisa linda.
nisso ocupe o seu pensamento. Sabe qual era o exercício neural de Paulo? No meio de todas as tribulações que ele suportou? Pensar positivamente. Deus me dará vitória, Deus vai me tirar, Deus vai fazer, o Senhor vai realizar, eu vou conseguir, eu vou chegar até o fim, eu chegarei até o fim, aleluia, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu aguardei a fé, glória a Deus, olha a fé aí, a fé, o firme, o fundamento. Paulo diz assim, eu não abri mão da fé, do pensamento positivo. Então perceba como a Bíblia está a ano-luz da neurociência, porque a neurociência descobriu hoje. A Bíblia já está, ó. E alguns ainda diz que os crentes é trouxa, né? Avalie isso daí, se você quiser. Pela mecânica quântica, neurociência, podemos ver e medir as atividades mentais através dos neurônios. Olha que coisa interessante. Através da mecânica quântica, nós podemos medir, podemos ver as atividades mentais através dos neurônios. Podemos até prever as supostas indefinições das principais funções da mente, que são o pensar e o escolher. Qual é a base? Diga, pensar e escolher. Não é o texto de Hebreus 1, verso 1? É ou não é? A base da neurociência é o texto de Hebreus 1, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Entendeu aí? Hebreus 11, verso 1. Então, a base é o pensar, o escolher. Está no campo mental, no campo do pensamento. Glória a Deus. Mude os seus pensamentos e vive o novo, que todas as manhãs estão à sua disposição. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. A nova realidade, a cura e a mudança está ao nosso alcance. Cada manhã temos uma nova realidade. Aproveite o que Deus te proporcionou hoje. E amanhã esteja pronto para você usufruir do que Deus proporcionou para você para amanhã. Não fique, pelo amor de Deus, repetindo o mesmo padrão. Meu irmão, se canse disso. Abra mão disso. Quando você identificar, ou melhor, procure identificar os pensamentos que são tóxicos, que fica todo dia invadindo a sua mente e jogando você lá no chão, te abatendo, né, te deixando cabisbaixo. Procure identificar todos esses pensamentos e foque na tua fé, foque no pensamento positivo, porque Deus te dá uma oportunidade pela manhã, com novas células no seu cérebro, na sua mente, para você pensar positivamente e renovar toda a estrutura do seu cérebro, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E amanhã de manhã, quando você acordar, você vai acordar com essa esperança, adorando a Deus, porque Ele te deu mais uma nova oportunidade. E quando você falar isso pela manhã, você vai lembrar dessa palavra. Talvez você não lembre dessa palavra num contexto geral que eu preguei, porque nossa mente esquece muito facilmente, né? Muito facilmente, né? Daqui a 15 minutos você nem sabe mais o que eu preguei, quase tudo. Mas você vai lembrar do texto de Hebreus e vai ler ele de novo. E entender que se você fixar o seu pensamento em coisas positivas, você é capaz de abandonar as coisas negativas para que você possa dar lugar a coisas novas em Deus, em nome de Jesus. Não permita que pensamentos negativos faça morada na sua mente, em nome de Jesus, e venha abater você. Seja forte e corajoso. Tenha um pensamento positivo. Deus é contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito seja Deus que vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus.
Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Eu peço a Ti que abençoe a vida de cada um, Senhor, que ouviu esta palavra e esteja operando na mente, no coração de cada um, Senhor. Abençoa, trazendo e fazendo fluir pensamentos positivos na vida dos Teus filhos, para que possam viver nova vida, em nome de Jesus, Pai, para que cada um possam produzir pensamentos bons. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, glorifica o teu nome, Espírito de Deus, pela tua palavra, e nós te glorificamos, nós te agradecemos. Leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares, seja conosco, nos dê